Eu comecei a clínica em 2017, foi quando eu realmente montei o meu espaço. Eu comecei a trabalhar com sobrancelha em 2016, na verdade, por acaso. Então, eu estava trabalhando numa clínica de estética, como recepcionista, vendendo pacote. E a moça que fazia a sobrancelha pediu demissão e deixou todos os clientes sem retoque ali. Aí todo mundo ali no problema, nossa, vamos ter que devolver o dinheiro de todo mundo, porque não vai ter quem faça o retoque do trabalho. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso aí, vou ver como que é. Eu nunca tinha pego numa pinça na vida, nem sabia. Vou ver como que é, resolvo o problema, tendo os retoques e a gente tira o trabalho da clínica. Então, olha que loucura. A ideia era só eu aprender para resolver o problema das clientes e a empresa não ter que devolver o dinheiro delas e depois tirar o serviço da empresa e continuar ali na recepção, vendendo pacote, na minha vidinha ali mesmo. Mas aí eu fui, fiz, me apaixonei por cuidar de pessoas. Olha que incrível. E você encontrou nessa atividade uma forma de transformar vidas, né, Nath? Exatamente. É um sentimento tão bom quando a gente faz algo por alguém e faz com que essa pessoa fique mais feliz depois que ela teve contato com você. Então isso começou a me alimentar do tipo, poxa, eu também sou importante no mundo. Eu também tenho a minha voz, né? Eu também sou uma pessoa que as pessoas precisam do meu trabalho. As pessoas precisam do que a gente faz, né? A gente esquece isso às vezes. E naquele momento eu senti como se eu pudesse realmente ser protagonista de algo. Então já nasceu aí a sementinha do tipo, opa, acho que eu sou importante, posso ser importante aqui também. Porque eu sempre fui uma mulher muito dependente financeiramente, emocionalmente. Então eu não via como ser protagonista e ser independente. Eu sempre era ali, aquela pessoa que ficava do lado. E nos bastidores, né? Nos bastidores também não tinha muita perspectiva de vida, porque todas as minhas consciências, né, femininas, de família, eram mulheres dependentes de marido. E não era aquilo que eu queria para mim, só que até então eu não tinha visto nada muito diferente, então eu seguia aquele mesmo padrão familiar. Só que aí quando eu comecei a fazer sobrancelha, e olha que simples quando a gente pensa em sobrancelha, né? Olhando hoje, foi a minha ferramenta para chegar até aqui. Então, depois de um ano trabalhando lá em Rio Preto, que eu comecei lá fazendo sobrancelha, eu voltei a morar em São Paulo, aí toda endividada, tinha acabado de me divorciar, e com a minha filha de 2 anos e meio. Então, eu voltei a morar na casa dos meus pais, que eu não queria. Com a minha filha ainda, para aquela mesma criação. E daí, voltei a morar lá, mas aí eu fiz um plano, comecei a atender sobrancelha na casa das clientes. Aí você falou, vou fazer um planejamento de um tempo que eu fico aqui, porque é o que eu tenho no momento. Exatamente. Porque às vezes a gente só tem aquilo, né, Exato. Nath? Não tem outra coisa, mas dali você fala, vou sair, né? Eu acho que as pessoas, elas se perdem e aí não agem mais porque elas querem algo, o topo. Ela já pensa no topo, mas ela esquece que, por exemplo, a gente esquece que para construir um império, você precisa construir a primeira parede. Tem que ter a base, né? A primeira parede, não pensa no império, constrói a parede. Construi uma, parabéns, vamos construir a outra. As pessoas não valorizam mais os pequenos acontecimentos, começos e conquistas. Então eu pensei, falei, eu vou me dar 3 meses de prazo para eu dar um jeito de alugar um apartamento pequeno, era um quartinho, uma clínica de 30 metros, que foi o que eu tinha no momento, e uma escola para minha filha. Então eu juntei dinheiro 3 meses para pagar, durante 3 meses já de reserva, e fui. E foi a melhor coisa. E eu falo, gente, eu fui morar num apartamento que tinha um sofá comido, um colchão, uma mesa, bem, tipo, tinha 45 metros. A salinha que eu aluguei tinha 30 metros, mas era o melhor que eu podia naquele momento e eu respeitava isso. Ali começou a crescer muito, porque eu trouxe um movimento novo para a sobrancelha. Tudo era muito padronizado antigamente, né? Sim. E eu comecei a defender e me incomodava, olha que engraçado. A cliente chegava para mim com uma foto e falava assim, olha, eu queria ficar parecido com ela. De uma famosa ou de algo que a sociedade impunha como beleza. E aí eu comecei a ver um monte de escravo. Mas assim, era uma coisa refém, não de parecer, mas de ser igual à pessoa que elas queriam. E eu falei, posso te deixar bonita como você é? Fazer um projeto no seu olhar para você. Você vai ficar muito mais bonita do que essa pessoa da revista. Aí você começou a se diferenciar. Aí comecei a me diferenciar, porque
Eu criei uma tensão na área, porque todos faziam moldes, né, com régua, e eu vim com um movimento chamado Beleza Sem Padrão. E a sobrancelha, as pessoas defendiam essa régua e eu comecei a falar mal delas. Eu falei, gente, não é legal fazer com régua, os rostos não são iguais, as belezas são diferentes. O profissional precisa aprender a se libertar de régua e medida e linha e padrão e aprender no olho mesmo. Eles têm que aprender sobre beleza. Qual é o detalhe que eu vou mexer, que eu vou deixar a minha cliente mais bonita sendo ela? E isso, a régua e a linha e paquímetro, atrapalha, porque ele engessa e você não desenvolve a capacidade de não só ver a beleza, mas enxergar a beleza. E aí eu trouxe um movimento, um manifesto mesmo. E falei disso todos os dias na rede social. Então eu usei muito a rede social como uma melhor amiga, porque eu não tinha ninguém ali. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, trouxe um monte de culpas pelo término do relacionamento, fiquei com vergonha da minha família, de todo mundo. Então, sem amigos, porque eu deixei todo mundo. Então, eu usei muito a internet para contar para as pessoas o que estava acontecendo de forma leve, mas eu recebi muito apoio e conexão. E falar também sobre o meu trabalho e sobre o movimento Beleza Sem Padrão. E começou a pegar, todos os famosos queriam fazer, as mulheres, começou a viralizar, lista de espera. Aí que veio a semente da escala. Porque algo precisa virar na cabeça do empreendedor para ele entender que ele precisa escalar. E a minha virada de chave foi quando eu estava ali ganhando o meu dinheiro, atendendo todo dia, 12 clientes por dia, cobrava R$ 1.500 em cada uma, dava curso, estava ganhando o meu dinheiro bem ali. Isso no início? No início de 2017 já. Você criou aquele espaço e agora aquele espaço já era pequeno. Já era pequenininho. Você já pensava então em treinar pessoas para escalar o negócio. Porque se acontecesse alguma coisa comigo... E ali comigo, foi quando a visão empreendedora também surgiu. Exato. Eu falei, não posso depender só de eu operar para ter o meu dinheiro. E se eu me machucar? Vou ter que voltar para casa do meu pai e da minha mãe de novo, para aquela vida. Então eu falei, preciso escalar, preciso ensinar. E quando eu comecei a contratar pessoas, eu tinha uma dificuldade de ensinar tudo. E por mais óbvio que pareça, 90% dos empreendedores têm medo de ensinar tudo que eles sabem sobre algo técnico, né? Falando da área da beleza em específico. E eu falei, se eu tiver medo de ensinar, eu não vou ter profissionais tão bons quanto eu, na minha técnica, que podem assumir a clínica para eu fazer outras coisas, para eu criar outros negócios, outras oportunidades de impactar mais vidas. Então eu rompi essa barreira de não vou ensinar tudo, ou medo de concorrência. Não tenho mais medo de concorrência. Depois que eu aprendi a ensinar tudo, foi libertador para mim. Até porque cada um imprime a sua marca, né? Porque é o jeito de fazer, não é só a técnica, né? É o que eu falo, sabia? Eu falo que ninguém concorre na essência, porque concorrência seria concorrer na essência, concorrência. E ninguém concorre na essência, não. Todo mundo trazendo a sua personalidade para o negócio, e hoje a dificuldade das marcas, a pessoa se destaca mais porque ela se diferencia. Mas aí eu comecei a treinar, comecei a criar setores na empresa para dar espaço para eu crescer. Então eu comecei a pegar tudo que eu fazia e comecei a ver aquilo como um setor. Então, por exemplo, eu tinha que ter um setor de artistas. Eu dava curso, eu tinha que ter um setor de professoras. Eu vendia curso, eu tinha que ter um setor de vendas de curso comercial. Eu vendia procedimento, eu tinha que ter um setor de vendas de procedimento. Eu fazia marketing, eu tinha que ter um setor para dar conta do marketing. Tudo que eu fazia, eu meio que peguei minha mente como um polo, espalhei e criei setores com todas as atividades que eu tinha. Intencionalmente. Intencionalmente. Eu falei, cara, descobri o poder, é isso. E aí tudo começou a crescer, porque eu comecei a dar espaço pro boom que estava vindo. Eu acredito tanto no negócio, e eu acho que isso é o legal falando do empreendedorismo, né, em si. O empreendedor ter brilho nos olhos, ter entusiasmo, porque no fim das contas, o que segura um empreendedor quando ele está numa corda bamba é a capacidade que ele tem de se manter entusiasmado pelo negócio dele. Que eu acho um diferencial, na minha opinião, é o principal, né? Principal. Você falou de dois aí que me encanta muito,
que é a organização, essa gestão que você criou, porque isso é gestão, né? Você saber separar os setores, colocar cada um ali na linha de frente com o seu poder, né, de atuar naquilo e fazer bem. E o outro é justamente esse, né? De você ter entusiasmo. Exato. Você sabia que a palavra entusiasmo significa ter Deus em você? Eu não sabia. Por isso que a palavra entusiasmo né? É entusiasmo. Ai, que legal. E é isso que a gente precisa ter para a gente poder dar certo em qualquer coisa, né? É verdade. Então eu me encanto muito quando você usa essa palavra entusiasmo. Eu não sabia, vou usar mais agora intencionalmente, Pronto. em sua homenagem. Toda vez que eu falar entusiasmo, vocês vão lembrar dela. E eu também. Virou uma âncora. Maravilhoso. De memória. E esse entusiasmo que você leva para tudo, né? E que você colocou lá no negócio. Conta pra gente. E eu coloco em tudo. Então, cada pedacinho, eu fui desenvolvendo cada estrutura do jeitinho que eu achava legal. Sabe uma coisa interessante? Eu fiz a gestão não através de curso ou mentoria, nada. Eu fiz uma gestão muito intuitiva. E intuição também falam que é agir, intuação, agir através de Deus. Uma vez eu vi isso essa palavra traz isso para mim. Então foi muito intuitivo. Não foi que você foi buscar mentores externos, não. Você ouviu mais a sua voz interna. Exato. Quando eu me alinhei, né? Quando eu me perdoei dos meus erros, perdoei os meus pais, perdoei todo o meu passado, me perdoei. Mais importante que é tão difícil. Às vezes a mulher que está assistindo a gente está cheia de culpa. E isso é o que trava a nossa vida, não é outra coisa. Não né? é outra coisa. É a culpa e eu faria isso, mas acontece isso. Então ela está sempre colocando mas na frase dela para justificar a falta de ação. Isso é uma armadilha, mulheres, não caiam nessa. E também acho que elas têm que ver quem está perto delas, falando com elas, porque muitas mulheres são manipuladas e não sabem. Isso é muito verdade. Muito e às vezes sério. É manipulada por alguém que ela mais confia, que ela mais ama. Exatamente. Né? E que ela já sabe, mas ela prefere às vezes não ver. Entende? Então as mulheres estão acordando, eu sinto bastante para isso.